Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos juntos nessa segunda-feira abençoada pelo Senhor. E para mim é um privilégio, sim, um privilégio em grau superlativo, poder entrar na sua casa e ter esse tempo devocional. Eu quero asseverar aos irmãos as saudades que estamos sentindo. De fato, faz muita falta estarmos juntos presencialmente, mas já alenta o nosso coração o fato de podermos juntos compartilharmos a palavra do Senhor. E o tema para essa noite é Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8, que é o texto que vai dizer exatamente isso. Eu quero ler com você. 13, 8 de Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você faz parte da geração que viveu o século passado, como eu, embora seja muito jovem, mas eu vivi a partir do século passado. E eu lembro-me que na virada do ano de 1999 para o ano 2000, haviam muitas dúvidas e preocupações. O mundo estava alarmado. Alguns acreditavam, por exemplo, que haveria falta de alimentos, que os computadores iriam bugar, pois eles não conseguiriam fazer a leitura da nova data, e isso causaria um desastre terrível e poderia afetar o mundo todo, colapsando bolsa de valor, colapsando os bancos, os seus clientes. Havia também um temor de um grande apagão de energia e em todo o mundo, o que também comprometeria o sinal de telefone e tantas outras coisas. Unido a tudo isso, existia um grande temor e apelo religioso, encabeçado pela famigerada frase: 1000 chegarás, mas 2000 não passarás. Muitos achavam que, ao entrar no dia 1º de janeiro de 2000, o mundo acabaria. Outros anunciavam a volta de Jesus nessa data. Dentre esses, alguns ficaram famosos, pois o fenômeno da volta de Jesus possibilitou que eles amealhassem muitos bens dos seus fiéis que venderam e doaram tudo que tinham para aguardar a volta de Jesus. Assim, alguns viviam um momento com boas expectativas de futuro e outros com medo, com banzo, com pavor, com depressão e tantas coisas. Fato é que o dia 1º de janeiro de 2000 chegou e nada aconteceu. Não houve falta de alimentos, os computadores não bugaram, não houve apagões generalizados pelo mundo, as bolsas de valores e os bancos não colapsaram e Jesus também não voltou. E já estamos no ano de 2020 e desde o início desse ano estamos enfrentando provavelmente a maior crise do século, a grande pandemia de coronavírus. Sim, eu sei que falar grande pandemia já é uma redundância, porque pandemia é algo grande, mas eu quero dar aqui uma ênfase, porque literalmente, embora essa pandemia não tenha um grau de letalidade tão grande quanto a outras que já enfrentamos, mas aqui a extensão da sua capilaridade é o que nos preocupa. Sim, estamos vivendo uma crise. E a pergunta é: o que vem após a pandemia? Alguns chegam a perguntar: será que haverá pós-pandemia? O fato é que não sabemos exatamente o que vai acontecer após a pandemia, mas o que sabemos é com quem podemos continuar contando para enfrentá-la, na confiança de que Ele é poderoso para nos guardar no presente, assim como fez no passado, e continuar nos guardando no futuro. Ele é o nosso Deus. Portanto, eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, algumas coisas que, mesmo diante desse cenário tão grande de incertezas, de inseguranças, de medo, não mudarão, permanecerão inalteradas. Creia nisso. Por exemplo, Jesus Cristo não vai mudar. Ele vai continuar o mesmo. Por isso, você pode contar com Ele. É o texto que acabamos de ler, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E porque Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo o seu advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 2, do versículo 1 ao 3 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Ele continuará sendo o nosso advogado junto ao Pai, mas Ele continuará sendo o nosso Salvador, sim, o Salvador da nossa alma. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 5 diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para a sua viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de
de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Aleluia! O nosso Deus, Jesus Cristo, continua sendo o mesmo. Ele continua sendo especial para nós. Ele ainda continua sendo o pão da vida de João capítulo 6, versículo 35. Ele continuará sendo a luz do mundo, João 8,12. Ele continuará sendo a porta das ovelhas pela qual nós entramos e temos acesso ao Pai, João capítulo 10, versículo 9. Ele é o bom pastor e continuará sendo o bom pastor, João 10, 11. Ele é a ressurreição e a vida de João 11, 25. O caminho, a verdade e a vida continua sendo o nosso Senhor, de João capítulo 14. Ele é a videira verdadeira, João 15, verso 1. Meu irmão, Jesus Cristo continuará sendo Jesus eternamente. Portanto, independente do que passaremos, Ele continuará sendo o nosso Jesus. Mas nós podemos continuar também contando com o Espírito Santo. Sim, João capítulo 14, versículo 16, Jesus Cristo disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco." O Espírito Santo continuará conosco. Nós podemos continuar crendo na permanência do Espírito Santo em nossas vidas. Ele ainda continua com a sua missão de nos guiar. João capítulo 16, versículo 13 diz: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Aleluia! O Espírito Santo também continuará morando, habitando em nós. Nós somos templo desse Espírito. João capítulo 14, versículo 17 e 18 diz: "O Pai vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita em vós, habita em você." Esse Espírito continuará conosco, mesmo que as coisas se tornem cada vez mais difíceis. Terceiro lugar, você pode continuar contando com a permanência das Sagradas Escrituras. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 36, o seguinte: "Passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão." Para sempre a palavra do Senhor está firmada nos céus, diz Salmo 119, versículo 89. Portanto, a palavra do Senhor continuará estabilizando as nossas vidas e nos afastando do mal e do pecado. É o que vai dizer Salmo 119, versículo 11: "Guardei, encapsulei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti." A palavra do Senhor também continua sendo mais desejável do que o ouro e mais refinada do que o mel, o puro mel. Olha que coisa linda! Ela continua sendo perfeita e dando sabedoria aos humildes. Salmo 19, versículo 7 diz: "A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples." Aleluia, meus irmãos. Finalmente, você poderá continuar contando com a soberania e depois com a salvação do nosso Deus. A soberania, Ele continua, o Deus Pai, sendo Deus. É o que Ele vai dizer em Malaquias capítulo 3, versículo 6. "Porque eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos." Ele continua sendo, meu irmão, Deus de toda a eternidade. Eternidade a eternidade é o cetro do nosso Deus. Mas Ele é gracioso. Capítulo 12, versículo 9 de 2 Coríntios vai dizer: "Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza." Deus dizendo ao apóstolo Paulo que Ele é gracioso e ainda continua sendo para mim e para você. Mas Ele continua sendo o nosso provedor. Veja o que o apóstolo Paulo, depois de passar por todas as dificuldades da vida, disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19: "O meu Deus, o meu Pai, segundo as riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor." Ele continuará também realizando os seus propósitos. Nenhum deles poderão ser frustrados. Jó, capítulo 42, versículo 2 diz: "Eu bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus projetos podem ser impedidos." Ah, meu irmão, nosso Deus continua sendo o Deus de toda a glória e de todo o poder. Jeremias, num arrombo de fé, ele diz lá no capítulo 32, versículo 17: "Ah, Senhor Deus, eis que tudo fizestes, o céu, a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que seja demasiadamente difícil para o Senhor." Meu irmão, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo
bom. Salmo capítulo 45, versículo 6 vai dizer: o trono do Senhor é eterno e perpétuo. O cetro da sua sabedoria e soberania é um cetro de equidade. Finalmente, Salmo 145, versículo 13 diz: o teu reino é reino eterno e o teu domínio dura para todas as gerações. Por isso, não é o coronavírus, não é a crise política, não é a crise da saúde que fará com que Deus não continue sendo Deus em nossas vidas. E aí ele diz para nós que a nossa salvação continua intacta. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente o que a ele chegar, vivendo sempre para interceder por eles. Nesse momento, Jesus Cristo continua salvando. Sim, e você pode continuar tendo certeza, você que já foi salvo, da permanência da sua salvação. Esse é um assunto que enche meu coração de alegria. João capítulo 10, versículo 28 e 29, Jesus diz algo que deve ser agasalhado no nosso coração. Ele diz assim: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém pode as arrebatar da minha mão. O meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Se você é salvo em Jesus Cristo, ninguém, nada, é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, nada, nenhuma acusação há contra você, nada pode separar do amor de Deus. Mas se você ainda não está salvo, veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Hoje à noite você pode resolver esse problema na sua vida em nome de Jesus. Eu quero finalizar e concluir essa meditação dizendo que eu não sei, provavelmente você também não sabe. Nós temos algumas suspeições, algumas expectativas, mas nós não sabemos o que vai acontecer quando essa crise passar. Nós não sabemos quando ela vai passar. Esperamos que logo, mas não sabemos de nada, bem da verdade. O apóstolo Tiago vai dizer que nós não sabemos um segundo à frente do que está acontecendo agora no momento presente. Contudo, eu sei que Deus ainda estará no controle deste mundo e de todas as pessoas e da minha vida. E você? Qual é a confiança que você tem? Você tem a profunda confiança de que, não importa o que aconteça, você ainda continuará num relacionamento cheio de amor com Deus, na convicção que Ele cuidará de você? Essa é a convicção da sua vida? Você literalmente já fez essa entrega a Ele? Faz o seguinte: se houver alguma dúvida da sua salvação hoje, resolva isso agora, em nome de Jesus. Não deixe para amanhã. A procrastinação é um pecado que muitos de nós usamos e, infelizmente, tem situações que nós não conseguimos voltar atrás. Então resolva isso na sua vida hoje. Não deixe para amanhã. Apenas entregue o seu coração a Jesus e Ele vai mudar completamente a sua história. Se houver medo, dúvida quanto ao que vai acontecer amanhã, venha Jesus também, entregue a Ele e receba a paz nessa área. Nós cremos num Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele cuidou de nós no passado, cuida de nós no presente e cuidará no futuro. Creia nisso em nome de Jesus. Viva melhor você e a sua família. Nós estamos no 4º dia de oração da campanha Jesus Transforma a Minha Família. E eu quero convocar você para que oremos por 5 pessoas da nossa família que nós mais desejamos que sejam alcançadas pelo amor de Deus. Entregue essas pessoas diante do Senhor. Esse é o nosso motivo de oração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.